Olá, eu sou o Mr. Geekins. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal, onde exploramos as histórias mais arrepiantes e misteriosas do mundo do sobrenatural. Hoje, vamos mergulhar em 3 experiências pessoais com o paranormal que desafiam toda a lógica e nos fazem questionar a fronteira entre o real e o desconhecido. Prepare-se para ser cativado por histórias de uma noite assombrada com um fantasma inexplicável no quarto, um toque invisível na escuridão que desafia a compreensão e as primeiras lembranças do paranormal na infância, que continuam a intrigar até hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos essas narrativas misteriosas e desvendamos os segredos do sobrenatural. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos emocionantes relatos do mundo paranormal. Vamos lá! Noite Assombrada. A história do fantasma do meu quarto. 2 noites atrás, um incidente bastante incomum e um tanto assustador ocorreu no meu quarto. Eu durmo em uma cama com dossel decorada com longas cortinas e minha mesa de cabeceira completa com meu telefone fica convenientemente ao lado dela. Nessa noite específica, acordei no meio da noite com a necessidade de ir ao banheiro. Depois de atender a essa necessidade e retornar ao meu quarto, me vi parado em frente à minha mesa de cabeceira, contemplando a ideia de passar alguns minutos no meu telefone antes de retomar meu sono. Enquanto eu estava absorto no brilho suave da tela do meu telefone, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma das cortinas da minha cama com dossel começou a se mover, como se alguém tivesse acabado de sair de trás dela. Meu coração acelerou enquanto minha mente tentava processar esse evento inexplicável. A princípio, considerei as possibilidades lógicas. Poderia ser meu cachorro, mas não, meu companheiro peludo estava com minha mãe naquela noite. Talvez a brisa suave de um ventilador tenha feito a cortina balançar. Descartei essa opção também, pois me lembrei claramente de não ter o ventilador ligado. Com uma sensação de inquietação, decidi investigar o assunto mais a fundo. Vasculhei cautelosamente o chão, procurando por quaisquer objetos que pudessem ter caído da minha cama, potencialmente causando a agitação da cortina. Para minha surpresa, o chão estava limpo. Não havia nada fora do lugar. Minha cama em si estava impecavelmente arrumada, sem roupas ou objetos espalhados. Sentindo-me cada vez mais perplexo e um pouco ansioso, considerei outros fatores que poderiam explicar esse acontecimento assustador. Verifiquei novamente minha janela, garantindo que estava bem fechada, e inspecionei minha porta do quarto fechada, que não mostrava sinais de intrusão. Apesar do crescente desconforto, o cansaço prevaleceu, e meu desejo de voltar a dormir superou minha curiosidade ou medo. Decidi fingir como se nada tivesse acontecido, embora a imagem da cortina se movendo por conta própria continuasse a persistir em meus pensamentos. Quando me deitei novamente, o mistério daquela noite permaneceu sem solução. Um incidente estranho e inexplicado que desafiava qualquer explicação racional. Enquanto eu estava deitado na minha cama, tentando tirar o incidente peculiar da minha mente, não pude deixar de sentir uma sensação sutil de desconforto persistindo no quarto. O som suave e farfalhante das cortinas ainda ecoava em meus ouvidos, e o mistério do que havia acontecido me incomodava. Era como se o quarto tivesse se tornado um repositório de perguntas sem resposta, e as sombras dançando nas paredes pareciam ganhar vida própria. Tentei racionalizar o ocorrido, convencendo-me de que deve ter sido um mero truque de luz, ou talvez uma corrente de ar que eu havia ignorado. Mas no fundo, eu sabia que o que eu havia testemunhado desafiava qualquer explicação lógica. Nos momentos seguintes, não pude deixar de pensar na história da casa. Era um lugar antigo, com gerações de famílias que haviam vivido dentro de suas paredes. A ideia de uma presença fantasmagórica passou pela minha mente, embora eu nunca tenha encontrado nenhuma atividade paranormal no passado. Poderia ser o primeiro sinal de algo sobrenatural, ou foi simplesmente um acontecimento bizarro e único que desafiava a explicação?
Apesar da incerteza, o cansaço eventualmente superou minha curiosidade. Fechei os olhos, tentando banir os pensamentos perturbadores que giravam em minha mente. O sono gradualmente me reivindicou, mas meus sonhos naquela noite foram inquietos, cheios de figuras misteriosas, movendo-se através de cortinas diáfanas e sussurros na escuridão. Na manhã seguinte, acordei com um sentimento de alívio de que a luz do dia havia retornado, dissipando as sombras e dúvidas da noite anterior. Segui minha rotina diária, mas o estranho incidente continuou a me assombrar. Um enigma que pedia uma resposta. Compartilhei a história com alguns amigos próximos, na esperança de obter algum insight ou talvez uma explicação racional, enquanto alguns sugeriram que era um sonho vívido ou um produto de uma mente cansada, outros ficaram mais intrigados com as possibilidades, especulando sobre os fenômenos inexplicáveis que ocasionalmente se manifestam no mundo. No final, o evento inexplicável permaneceu um mistério, um acontecimento estranho que havia brevemente perturbado a paz do meu quarto. Serviu como um lembrete de que, às vezes, a realidade pode ser mais perplexa e enigmática do que qualquer coisa que se possa encontrar no reino da ficção ou da imaginação. Toque invisível na escuridão. Minha experiência sobrenatural. A pergunta que persistia em minha mente, e provavelmente nas mentes de muitos que ouviram minha história, era: seria um fantasma? O encontro assustador da noite passada foi diferente de todas as minhas experiências anteriores com o sobrenatural. Embora eu sempre tenha tido uma percepção aguçada, quase como um sentinela, mesmo durante o sono, esse incidente teve uma inegável fisicalidade. Enquanto eu estava deitado no meu quarto, envolvido pelo abraço do sono, de repente senti um aperto firme na minha mão direita, perto do pulso. Era como se uma mão invisível tivesse me segurado e depois soltado, permitindo que minha mão caísse suavemente na cama. Assustado com essa sensação tangível, acordei com um sobressalto, meu coração acelerado. Sem pensar duas vezes, peguei meu celular, convenientemente colocado ao lado do meu travesseiro, e liguei a lanterna na esperança de iluminar qualquer possível intruso. Meus olhos percorreram o quarto, procurando por qualquer sinal de uma presença indesejada, mas para o meu crescente desconforto, não havia ninguém para ser encontrado. O relógio do meu celular mostrava a assustadora hora, 2 da manhã. A peculiaridade da situação pesava em minha mente. Embora eu já tivesse encontrado minha cota de eventos estranhos e inexplicáveis antes, desta vez havia um nível de fisicalidade que era novo e perturbador. Era como se uma entidade invisível tivesse se estendido e me tocado, solidificando a linha entre o conhecido e o desconhecido. Curiosamente, porém, eu não estava dominado pelo medo como se poderia esperar. Em vez disso, me senti estranhamente calmo. Naquele quarto silencioso e mal iluminado, sussurrei para mim mesmo: deixe-me voltar a dormir, e com esse comando silencioso me forcei a relaxar e me entregar ao sono novamente. Nos dias seguintes não consegui me livrar da sensação de que havia experimentado algo sobrenatural. A questão de se era um fantasma ou alguma outra entidade paranormal pesava muito em minha mente. Compartilhei o incidente com amigos e familiares, buscando suas percepções e explicações, mas ninguém pôde oferecer uma resposta satisfatória. O quarto, outrora um santuário de solidão, agora parecia tingido com uma energia misteriosa, deixando-me com uma curiosidade inegável sobre as forças inexplicadas que podem vagar nas sombras do nosso mundo. Conforme os dias se transformavam em semanas, o encontro enigmático continuava a ocupar meus pensamentos. Não pude deixar de mergulhar mais fundo nos reinos do sobrenatural, vasculhando a internet por histórias que pudessem espelhar minha própria experiência. A ideia de que eu poderia ter entrado em contato com um fantasma ou alguma presença espectral me intrigava e me perturbava em igual medida. Procurei especialistas no paranormal, buscando suas percepções e perspectivas sobre o evento.
Alguns sugeriram que esse fenômeno poderia realmente ser obra de um fantasma, possivelmente uma entidade benigna tentando fazer contato ou transmitir uma mensagem. Outros ofereceram explicações alternativas, como paralisia do sono ou sonhos vívidos, tentando aliviar minha crescente apreensão. No entanto, não pude facilmente descartar a fisicalidade daquele momento. Era mais do que apenas uma visão passageira ou um sonho vívido. Era uma sensação tangível, um toque inconfundível que transcendia a fronteira entre o consciente e o etéreo. Comecei a conduzir experimentos por conta própria, instalando câmeras e dispositivos de gravação no meu quarto, na esperança de capturar qualquer atividade em comum. Noite após noite revisei as filmagens, procurando por qualquer sinal do sobrenatural, mas sem sucesso. O quarto permaneceu imóvel e silencioso, como se nunca tivesse sido tocado pelo inexplicável. No entanto, apesar das minhas tentativas de racionalizar o incidente, a memória daquela noite fatídica persistiu, um lembrete sutil de que o mundo é um lugar de mistérios e incertezas, que a ciência e a lógica às vezes lutam para explicar. Isso me deixou com um sentimento de admiração e maravilha, um novo respeito pelo desconhecido e uma disposição para aceitar que existem forças além da nossa compreensão, que podem ocasionalmente roçar em nossas vidas, deixando para trás um rastro de perguntas e uma sensação de conexão com algo além do comum. No final, a questão de se era um fantasma permaneceu sem resposta, mas a experiência abriu uma porta para um mundo de intriga e maravilha, e eu não pude deixar de me perguntar se havia mais mistérios esperando para serem descobertos na escuridão, além dos limites da nossa realidade cotidiana. Infância assombrada. Minhas primeiras lembranças do paranormal. Crescendo em uma casa extremamente antiga, tive mais encontros sobrenaturais do que posso contar com as duas mãos, mas uma experiência em particular deixou uma marca duradoura. Minha esposa é originária da China e sua família ainda mora lá. Fazemos visitas frequentes e, apesar da barreira do idioma, meu chinês é ruim e o português deles é igualmente limitado, sempre nos divertimos nessas reuniões familiares. Entre seus parentes, seu avô se destacava. Ele era o homem mais acolhedor e bondoso que eu já havia conhecido. Apesar dos obstáculos da língua, nos conectamos sem esforço. Ele tinha um vínculo especial com minha esposa, talvez até mais do que com os outros netos. Infelizmente, após a avó de minha esposa falecer alguns anos atrás, a saúde de seu avô deteriorou-se rapidamente. Ele sofreu um derrame, deixando-o quase irresponsivo por 1 ano ou mais. Continuamos a visitá-lo, conversando com ele e proporcionando o conforto que podíamos. Com o coração pesado, dissemos nossos adeus emocionados, temendo que pudesse ser a última vez que o veríamos antes de voltar para a Inglaterra. Em uma noite fatídica, acordei de um sono profundo por volta da 1 da manhã. Com uma sensação perturbadora, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e meu coração acelerou, como se uma presença invisível estivesse observando. Para meu espanto, ao pé da nossa cama vi um homem velho. Ele parecia incrivelmente familiar, mas o quarto estava escuro e eu ainda estava sonolento. Minha resposta instintiva foi entrar em pânico. Alcancei o interruptor de luz, soltando um grito, e num piscar de olhos o velho desapareceu. Minha esposa, despertada por minha angústia, me confortou enquanto eu tentava explicar o que acabara de acontecer. Naquela noite, lutei para voltar a dormir. Na manhã seguinte, a família de minha esposa entrou em contato com ela por mensagens, solicitando urgentemente uma chamada de voz. Ela desabou em lágrimas enquanto falava com eles e depois compartilhou a notícia comigo de que seu avô havia falecido. Isso aconteceu por volta das 8 da manhã daquele dia, horário da China. Este detalhe me atingiu profundamente porque 8 da manhã na China correspondia exatamente a 1 da manhã no Reino Unido, a hora da minha experiência perturbadora. A probabilidade de tal coincidência era, na minha opinião, inexistente. De repente tudo se encaixou. Pareceu-me claro que o avô de minha esposa veio para dizer seus últimos adeus. Este pensamento me trouxe um sentimento de conforto, sabendo que pode haver algo
mesmo que seja passageiro, que nos permite dizer adeus uma última vez. Se você estiver interessado em mais encontros, seja da minha infância ou do presente, fique à vontade para me informar. Certamente estou feliz em continuar compartilhando mais dos meus encontros sobrenaturais, tanto da minha infância quanto de experiências mais recentes. Uma das minhas primeiras lembranças do paranormal ocorreu quando eu era criança, naquela mesma casa antiga. Eu costumava ouvir vozes estranhas e sussurrantes no corredor à noite. As vozes eram ininteligíveis, mas eram assustadoras o suficiente para me arrepiar. Lembro-me de deitar na cama, de olhos arregalados e aterrorizado, tentando entender aqueles murmúrios fantasmagóricos. Até hoje, não consigo explicar o que causou esses sons perturbadores. Conforme fui crescendo, minha sensibilidade ao sobrenatural parecia aumentar. Na minha adolescência, comecei a ter sonhos vívidos que pareciam mais do que apenas sonhos. Muitas vezes, me encontrava em paisagens estranhas e de outro mundo, encontrando pessoas que pareciam ser de um tempo ou dimensão diferente. Esses sonhos deixaram uma impressão duradoura e às vezes me pergunto se eram vislumbres de realidades paralelas ou reinos espirituais. Na idade adulta, meus encontros continuaram. Uma vez visitei um hotel histórico conhecido por suas lendas fantasmagóricas. Durante minha estadia, acordei no meio da noite com a visão de uma figura sombria parada ao pé da minha cama. O quarto estava gelado e senti uma intensa sensação de presságio. Quando tentei acender as luzes, a figura desapareceu, deixando-me em estado de choque. Outra vez, eu estava em uma cabana remota na floresta. Enquanto relaxava à beira da lareira, ouvi claramente o som de crianças rindo do lado de fora. Era tarde da noite e não havia outras cabanas por perto. O riso continuou, ficando mais alto e mais perturbador. Decidi investigar, mas não encontrei nada além da floresta escura e vazia. O riso cessou tão misteriosamente quanto havia começado. Essas experiências, tanto da minha infância quanto dos anos mais recentes, deixaram-me com uma profunda curiosidade sobre os mistérios do sobrenatural. Embora possam ser arrepiantes e perturbadores, também servem como um lembrete de que nosso entendimento do mundo está longe de ser completo. Existem reinos além da nossa compreensão e ocasionalmente temos vislumbres deles, deixando-nos com uma sensação de admiração e um desejo de explorar o desconhecido.